Bom dia, está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. E hoje o nosso tema é profundo e ao mesmo tempo muito atual, adolescentrismo. Para uma conversa recebemos com muita alegria a psicóloga Paola de Reis, que tem uma trajetória linda e muito comprometida com o cuidado emocional das mulheres. Paola, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite, né? Que é sempre uma alegria estar podendo conversar e falar com o Empreendendo com Elas, trazer sempre temas atuais e que a gente possa contribuir para que as pessoas amadureçam, se desenvolvam a cada dia mais. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Bom dia, Paola. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Já estamos ao vivo aqui na TV Paraná Oficial e também no nosso Instagram, @Programa Empreendendo com Elas. Lá você pode deixar o seu comentário ou deixar também uma pergunta aqui para a nossa entrevistada responder. É isso aí. Paola, eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho sobre quem é a Paola, só para que as nossas ouvintes, que sempre a gente tem ouvintes novas, a gente também tem pessoal da live novo, para saber um pouquinho quem é a Paola e depois a gente já entra no tema de hoje. Eu sou Paola de Reis, sou psicóloga clínica e também sou mentora da Escola de Paz, que busca muito trazer o conhecimento sobre o desenvolvimento humano, padrão de comportamento, de comunicação, que contribua aí na relação de pais e filhos, né? Então, é uma mentoria que é aberta tanto para os pais como para as mães. O intuito sempre é dar recursos, instrumentalizar esses pais na busca de relações melhores e que a gente contribua para o desenvolvimento da criança, do jovem, e que cheguem na vida adulta de uma forma responsável, realmente saudável e que contribua para uma sociedade melhor, Jô. Então, eu tenho quase 30 anos de clínica, trabalho na psicologia familiar sistêmica e com análise corporal haitiana e hoje trago também esse componente aí para a minha vida profissional, que é a Escola de Paz. Nossa, perfeito. E que currículo maravilhoso. A Paola, a gente sempre gosta de tê-la aqui no programa. É muita alegria quando ela está conosco, porque realmente ela sempre traz temas. E é engraçado porque ela deixa nós depois pensando sobre toda a análise que você sempre faz para nós, Paola. E isso é muito importante para os dias atuais, os dias de hoje. Aproveitando também, né, e falando que hoje a gente acordou um pouco órfão, porque perdemos aí o Papa Francisco. E é sempre um sentimento, porque ele também foi o que cuidou e falou muito em prol dos adolescentes, da mulher. Sim. Então, ele Inclusão, foi da né? inclusão. Então, ele realmente foi um Papa muito diferenciado e que Deus agora que acolha ele nesse momento que ele está indo, né, Paola? Sim, e nos acolha também. E nos acolha né? também. E que a gente possa ficar realmente com os ensinamentos, as propostas de Perfeito. reflexão, que é um Papa que sempre trouxe isso nas suas falas, de olhar a humanidade, de olhar que as diferenças é que permitem que a gente cresça, que a gente se fortaleça e que a gente faça desse lugar no mundo um lugar melhor. Perfeito. E que também agora a gente peça muito a Deus para que também venha um outro Papa com esse mesmo pensamento, para que esse legado que ele deixou continue, né, Paula? Que dê essa continuidade. Isso. E, na realidade, isso tem tudo a ver com o nosso tema, Sim, né? Porque sim. realmente ele deixa, mas fica aqui o legado dele. Sim. É a pessoa física que vai embora, mas a gente vai guardar o Papa dentro da gente, né? Com os ensinamentos, com as orientações, né? Com as reflexões, com as bênçãos. Então, é importante a gente olhar isso, sabe, Jô? E que também traz para a gente essa reflexão do nosso tema. É isso E ele aí. foi muito querido por todas as pessoas, inclusive por todas as religiões também, né? Muitas pessoas de outras religiões também gostavam e admiravam as falas do Papa. Ele foi um Papa que ele realmente falou muito da inclusão. Ele Muito. falou muito de integrar as pessoas como um todo, né? Sim. Que nós somos diferentes, que as pessoas pensam diferentes, têm religiões, credos diferentes, mas acima de tudo são seres humanos. Seres humanos. E a fé também é para todas, né, Paola? Independente da sua religião, a fé. A gente tem falado muito isso nessa semana que a gente está aqui
na Rádio Paraná Oficial, então a gente tem falado muito para as mulheres sobre a fé. E realmente é isto, né? É você saber que a fé, ela traz para a gente, eu falo que a fé ela é um exercício diário, né? De você acreditar em algo maior. Muitas vezes você se entrega para esse algo maior e como é importante isso no nosso dia a dia, em momentos desafiadores, adversidades, né? Tem dias que a gente está em durezas da vida e às vezes é isso que nos segura em pé, que nos mantém dar o próximo passo, né? Isso faz a diferença. Então, agora vamos falar um pouco desse teu tema, que é bem, né? Instigante. Exatamente isso. Eu até gostaria que você falasse, né? Ou explicasse para nós, para os nossos ouvintes, o que é adolescentrismo. O que é o adolescer, né? Adolescência, é a gente estar crescendo, se desenvolvendo, como se a gente pudesse estar se aperfeiçoando para a vida adulta, para a maturidade. E o adolescentrismo, ele vem na contramão disso. É como se a gente estivesse hoje cultuando a adolescência. Como se não quis, a gente vê pessoas que já têm uma idade para uma vida adulta, para ser um adulto, e ele vive ainda preso nessa adolescência. Então, a gente está falando que há um culto, há uma idolatria, né? Há uma prisão nesse adolescentrismo que impacta todas as relações. Então, essa dificuldade de você ir para o teu próximo ciclo vital. Então, se a gente pensar do desenvolvimento cerebral, a adolescência está em franca emoção. É o emocional dela quem determina os comportamentos. O cérebro está no emocional. E a vida adulta ela vai estar já com o cérebro pronto, amadurecido e pronto para lidar com a vida de uma forma o quê? Responsável, saudável. E o que significa essa maturidade? É quando nós estamos prontos e somos capazes de nos responsabilizar pelas consequências das nossas decisões, dos nossos atos. O adolescente ainda não pensa isso. O adulto já pensa. Só que o que está acontecendo nesse adolescentrismo são pessoas que já têm idade adulta e que ainda vivem num padrão de comportamento adolescente, infantilizado, imaturo. Então, são casamentos que você vê que acabam por conta de comportamentos assim. É a pessoa que vai para uma vida de casado, por exemplo, e quer viver uma vida de solteiro. Então, são pessoas que confundem suas responsabilidades. Pais que querem ser amigos de filhos. Não, então, você vê o pai e a mãe que, às vezes, quer estar na adolescência, o filho está na adolescência, ele é um amigão, ele quer ir para a balada junto, ele quer participar junto, ele quer beber junto, ele quer festar junto. E perde esse lugar de pai, de mãe, nessa hierarquia que é fundamental para a criança e para o adolescente. Então, isso é o que a gente está falando e que a gente precisa conversar sobre isso. Né? É uma defesa de vida, que a melhor vida é a vida do adolescente. Né? Para o adolescente, sim. Para uma pessoa adulta, não. Há destoa, há uma inadequação. Então, é o culto ao corpo perfeito, ao rosto perfeito, como se fosse assim um problema, como se fosse assim até uma afronta você envelhecer, você ir para a vida adulta. Então, a gente está falando disso. E falando nesse programa, né, que é um programa olhando muito para as mulheres, sim, muito. As mulheres têm ficado muito sozinhas nesse aspecto, porque sim, daí elas assumem todo esse... Eu falo que é você se responsabilizar pela irresponsabilidade dos outros, que são essas mulheres que assumem todo esse papel adulto na vida, na relação com os filhos. Né? Inclusive, até porque nós, mulheres, também tem aquela questão. A gente fica... a gente tem, em questão da idade, né, Paula? Nós somos mais madura, dependendo de uma idade. A menina sempre é mais madura do que o menino. Ela amadurece, inclusive neurologicamente, ela amadurece antes. Mas, contrapartida, a impressão é que quando ela chega numa idade, ela quer voltar para a adolescência. Não é isso? Cheguei aos 40, aos 50, eu quero voltar aos meus 15, 18, 20 anos. O que acontece, Jo, é que tem algumas pessoas que acabam assumindo muitas responsabilidades muito cedo. Então, é como se elas não pudessem viver aquele momento de adolescência, por exemplo.
E você chega num momento da vida onde você já passou por tanta coisa, ou que você às vezes faz uma transição de carreira, ou às vezes termina um casamento, e aí você fica com essa sensação de poder voltar lá para a adolescência e vou viver o que eu não vivi. Só que às vezes não cabe mais isso. Isso não faz mais parte da tua vida, você não tem como você viver isso. Você pode ter, lógico, uma vida saudável, uma vida social, mas você não tem como, com 40 anos, você se portar ou viver como uma menina de 15. Existe aí algo que a gente precisa conversar. Entendi. E como que o adolescentrismo impacta a forma como as mulheres enxergam o envelhecer? Fica como se fosse até uma ofensa. Né? O envelhecer ele chega como se fosse uma ofensa. Chamar você, antigamente eu tenho já filhos adultos, né? Então de repente chega ele chama a gente de tia, né? Ou falar assim, não, já é uma cinquentona, ou já é uma mulher mais velha, como se fosse uma ofensa. E nós precisamos rever isso. A mulher não gosta de ouvir isso, né? Pois é, mas a gente precisa, né, Amanda, olhar para isso e ter uma gratidão. Né? A nossa vida, as nossas marcas, o nosso envelhecer, ele tem uma trajetória, ele tem uma história e que você pode contribuir muito. Então, o que a gente vê? A gente vê, às vezes, um sofrimento. É o país que mais investe em cirurgia plástica, é o país que mais investe, as pessoas investem em biomedicina, em toda essa questão de aparência, de estética. Então, a gente precisa olhar assim, existe um investimento para você se sentir melhor, para você melhorar, para ter algo de prevenção. Ótimo. Isso é saúde. Agora, eu querer mudar a minha vida, eu não ter a idade que eu tenho, eu querer aparentar uma outra coisa, aí está escondendo toda uma questão emocional. E é onde a gente precisa também olhar. Perfeito, perfeito. E em que momento da vida você percebe que essa pressão é mais forte? A pressão do quê, Júlia? Do adolescentrismo. O adolescentrismo a gente tem vivido hoje em torno realmente de pessoas com dificuldade de assumir a vida adulta. Então, são os jovens adultos que estão com dificuldade de assumir. Hoje a gente tem falado muito, meus filhos estão ficando na casa dos pais até 40 anos. Então, isso já é um indício de adolescentrismo. Que os pais também estão alimentando isso nesse filho. Né? Então, assim, a dificuldade de entrar na vida adulta. Então, tem o adolescente que está com dificuldade de realmente ir para a vida adulta e assumir as responsabilidades de uma vida adulta. E aí a gente vai falar muito da escola de pais, que é os pais perceberem como estimular e passar e exigir desses filhos essa responsabilidade. E pessoas que estão aí numa fase de vida. Normalmente, a fase crítica é entre 40 e 50 anos, tanto para o homem como para a mulher, que é aquele momento da vida que você para e fala, o que eu fiz até aqui? Né? E aí tem realmente comportamento que volta para viver uma vida como se fosse adolescente, que é onde a gente tem que olhar. Então, são pessoas que estão com dificuldade de entrar na vida adulta, e nessa fase de você parar e analisar a tua vida, né, como se fosse a meia-idade, né? Eu vou parar para olhar o que eu estou fazendo com a minha vida. Existem, sim, pessoas que voltam para buscar essa vivência da adolescência. Né? Então, são esses dois momentos que a gente percebe com clareza. E como a gente tem visto isso, né, Paola, no nosso meio, assim, muitas atitudes. Muito, muito. Eu acho que assim vai se perdendo, né, na vida familiar essas referências. E as crianças vão crescendo como confusas com tudo isso. Porque quando a gente tem um processo de deixar claro como são estabelecidas as relações, né, então há uma hierarquia. Sim. Meu lugar de pai e de mãe, e mesmo que você não tenha filhos, há uma hierarquia entre o teu lugar de adulto e dos jovens adultos e das crianças. E nós precisamos olhar para isso, porque hoje também tem um certo individualismo, e aí também é uma característica do adolescentrismo, que é o que é importante para mim. Quando você está na vida adulta, você vai olhar muito o que é importante para uma sociedade, o meu papel adulto dentro de uma sociedade. O adolescente não pensa assim.
E está tudo bem na adolescência. Não está Tudo tudo bem. bem na vida adulta. Não Sim. está tudo bem. Exatamente isso, Paula. E, Paula, a gente escuta falar muito sobre a síndrome de Peter Pan. Tem alguma relação com o adolescentrismo? Total, total. A síndrome de Peter Pan é exatamente esse homem que não consegue assumir a vida adulta, que não consegue assumir as relações como um homem adulto, que significa que as coisas mudam, você tem outras responsabilidades, você tem outros desafios, né? Você vai ter uma liberdade, mas é uma liberdade que é com responsabilidade, não é uma liberdade do adolescente que o papai e a mamãe estão ali apoiando. Não, é você com você. Né? Você vai ter uma autonomia, você vai ter uma independência, mas é você com você. Então, você sai daquele mundo mágico, que eu falo do pensamento mágico, e você entende qual é a realidade que eu estou inserido e como que eu lido com isso. Então, a síndrome de Peter Pan é aquela pessoa que até casa, ela até tem filhos, mas ela não assume a responsabilidade ou as responsabilidades daquela nova fase, daquela nova vida. E aí, normalmente, a gente vê as mulheres tendo que assumir todo esse papel. E Sim. sobrecarregando ainda mais as mulheres, né, Paola? Muito mais que hoje a gente fala já, né, Jô, da questão da carga de trabalho da mulher. Sim. Que às vezes tem 2, 3 turnos. Isso. E fora o emocional que a gente... Né? Então, assim, eu falo muito isso, os filhos que ficam com as mães, por exemplo, a criança... E a justiça não consegue alcançar tudo isso. Não. Né? Então, a Não. criança fica doente, a mãe corre de madrugada, leva no médico, faz tudo isso. Tem pais que até vão encontrar, né, se forem separados. Às vezes, o pai pode ir junto. Mas, assim, não, então depois a gente divide os custos. Mas jamais divide o emocional. Jamais A divide o ansiedade, emocional. o não dormir, o ficar acordada, a preocupação. Então, isso tudo, hoje, a gente está podendo conversar mais, né, e falar mais com esses pais. Porque hoje a gente vê tanto essa questão financeira, você administrar, você investir, esse discurso de que eu quero me aposentar cedo, de que o dinheiro trabalha para mim, tudo isso é muito inteligente. Sim. Né? Mas tem o outro lado disso daí, tem o lado emocional das relações que a gente precisa também olhar. É um fato e importantíssimo essa colocação que você trouxe, porque realmente sempre a mulher, ela também acaba se culpando muito, né? Dependendo de todas as situações que ela está vivendo. E é onde que realmente entra né? Elas acabam aí tendo várias situações de dor, a doença, saúde mental, estresse, ansiedade, esgotamento. Né? A gente fala muito, hoje está aí a síndrome de Burnout, né? Sim. Burnout, algumas pessoas também falam, mas ela é o quê? Esse esgotamento. Então, quando ela surgiu, falou-se muito de pessoas que trabalhavam com pessoas, né? Então, em áreas, principalmente da saúde. Mas hoje a gente já está abrindo para ver como em essas áreas, por exemplo, da maternidade, da mãe solo, o esgotamento. Né? E como ainda a gente vive numa sociedade, Ju, que ela olha o homem, ela autoriza o homem em algumas coisas que ela não autoriza a mulher. Então, pessoas que passam agora por um processo, por exemplo, de separação, para o homem, esse olhar natural de que ele pode sair, passear, viajar, e os filhos ficam com a mãe. Sim. Se a mãe faz isso, tem um olhar julgador. Sim. Né? E mesmo casados, você vê o homem assim, eu posso passar o feriado, eu vou pescar com os meus amigos, ou eu vou sair. Vou jogar e futebol. Hoje a mulher já está conseguindo isso, Sim. mas ainda tem um olhar que assim, mas como assim? Você deixou as crianças com quem? Deixou com o pai? E você está aqui? Exatamente. Né? E é natural que ela tenha que ter um limite de horário, Sim. que ela possa ser cobrada, e o homem não. Não. Né? E ainda é muito bonito dizer, minha mulher é super gente boa, para ela estar de boa e tal. Ela fica com as crianças. Então, assim, é algo que... isso também a gente pode olhar para o adolescentrismo. É importante, claro, o casal ter seu espaço com os amigos, né? A esposa, o esposo, os dois, né? Sim. Nesse equilíbrio. Mas a gente não é bem isso que a gente percebe.
né? Como você falou, com equilíbrio também, né, Paola? Com equilíbrio e E responsabilidade. responsabilidade. Então, E essa pergunta não é feita para o homem, geralmente, né? Ah, onde estão seus filhos? Né? Onde está a sua esposa? Geralmente não se pergunta isso para o homem, apenas para a mulher, né? normalmente não se pergunta. Hoje a gente vem percebendo esse movimento, né? E como é comum essa fala, inclusive quando o homem fica, a mulher quer fazer, vamos imaginar aqui, uma pós-graduação, e o homem vai ficar, ainda é comum a gente ouvir o homem falar assim, eu vou ficar de babá, né? E aí eu falo assim, não, você vai ficar de pai. É, Você é o pai dessas É isso. crianças. Sim. Né? Você não está de Não babá. é uma você babá vai ficar de contratada, pai. né? Exatamente. Assim como é comum a mulher ainda falar assim, não, mas ele me ajuda. E eu digo assim, ele não te ajuda. Essa é a responsabilidade dele. essa ele é a pai. responsabilidade dele. E isso nós temos que fazer essa colocação para as nossas mulheres, para elas verem isso e também as jovens que estão vindo também ter esse pensamento de que não é ajuda, é a obrigação, Sim, é a é a responsabilidade dele. responsabilidade dele. E até é engraçado, porque quando você vê uma mulher que vai viajar com os filhos, ela sempre viaja com os filhos, mesmo o marido ficando. E quando é ele que tem uma programação de viajar, ele não leva os filhos para essa mulher ficar. Sim, Ele vai sozinho. sim. Não, ele já constrói Ele já tudo constrói sozinho. tudo sozinho. É incrível. Isso. Isso é algo assim, é tão comum que ele se torna algo natural. Sim. E para você quebrar isso, eu digo muito para as mulheres, né? Quando você vai colocar esse limite, você não é só você chegar nessa decisão e colocar o limite, é você sustentar. Você sustentar. Porque depois você tem muita provocação, você tem as tuas culpas, Sim. você tem as tuas cobranças. Então, você sustentar isso é um outro passo. E é importante, sim. Importante, porque a gente não percebe a força das nossas palavras. Né? A maneira como a gente fala e quando traz esse tema como, ele me ajuda, ou como quando os homens falam, eu ajudo sim, eu sempre digo, mas não tem que ajudar. Você tem que assumir a sua responsabilidade. A sua responsabilidade. Como que vocês vão dividir isso? E cada um assume. Então, e aquela sensação, Ju, às vezes que a mulher tem de, a gente dividiu. Ela tem que ficar chamando a atenção como se fosse um filho. Você fez isso, você vai fazer É o terceiro filho. E aí a gente precisa Tem 2 filhos, daí você tem o terceiro, que é o marido. Além de, às vezes, dizer que, às vezes, a gente ainda vive isso, de que se a mulher está nessa posição, ainda tem assim, porque é chata, Sim. que é tudo na tua hora, Sim. porque, meu Deus... Está na TPM, e está não entrando na menopausa, não estou aguentando, está insuportável, vai procurar um tratamento, Exatamente. que ainda te mandam você ainda. Você tem problemas. Sim. Vai ficar igual a sua mãe. O que você vê, Ju, de comum em comum. Consultório de casal, Eu imagino, que assim, Paula. é sempre uma sensação de que a mulher, quando traz suas exigências, ela é que tem que mudar. Sim. Ela é que tem um problema. Isso quando não querem dar diagnóstico. Sim. Você tem transtorno borderline, eu acho que é porque eu fui ler, você realmente... Então, você vê quanta coisa a mulher tem que superar. Sim. Inclusive, quando você está numa nova fase, que você está se movimentando, é por causa das pessoas que você está... Quem são as pessoas que estão te levando para esse caminho? É a psicóloga que você está indo, Isso. que não está ajudando, funcionando em nada, só está piorando. Eu acho que você tem que trocar. Você tem que trocar, porque ela não está te ajudando em nada. É o teu trabalho, as pessoas que você convive. É porque aquela amiga que você vai muito, que eu não gosto. Se tiver ainda uma amiga que se separou, Nossa. ou que ficou viúva, e você já vai ficar porque ela está muito livre. Sim. Sim. Então, é um conjunto, realmente. Conjunto que nós, mulheres, sempre, né, Paola? E você pode ver, é que eu falo isso, né? Tem muitas falas e muitas coisas que acontecem quando é o mês lá de março, que é o mês da mulher. Tudo fica muito florido. Mas terminou o mês da mulher, a mulher de volta para a casinha dela. Ninguém fala mais. Ninguém atrás para ver o que está acontecendo. Esses estresses, essa ansiedade. E vida que segue para as mulheres. Isso não pode. É como se essas mulheres, Ju, tivessem que... Essa é a vida delas e ponto. Essa é a vida delas. Não questione. E aí é importante, né? Quando a gente olha para isso,
a gente trazer também esse olhar de validar essas outras mulheres. Sim. Porque quando você vai falar de tudo que a gente está falando aqui, às vezes é comum você ver ainda homens que têm esse olhar. Tudo que a gente fala, isso é feminismo, é porque ela é feminista, é porque ela é cheia dos direitos, não está nem te ouvindo. Não está nem te ouvindo. Porque só está você militando. só né? está militando. E você às vezes está falando de algo assim, não é isso que eu estou falando. Né? Você não está ouvindo o que eu estou falando. É isso. Né? Então, como realmente essa barreira de ser ouvida. E a gente vai falar de nós mulheres, vai falar do teu programa, que é o Empreendendo com Elas, que é dessa força do feminino. Então, a gente vai ver a dificuldade de mulheres escolherem mulheres para representar. Nossa, falou Seja na Paola, eleição, seja como nossa, síndico de um lugar, seja como um perfeito, representante. Paola. Nós, mulheres, às vezes, temos dificuldade de validar isso. Sim, sim. E eu digo que não deveria ser assim, gente. Nós mulheres temos que sim vir para nos apoiar, para sim elevar aquela mulher. Uma mulher que hoje ela está na política, quando ela entra, ela também tem as suas dores, as suas dificuldades, os seus problemas que ela enfrenta, por ser um mundo de muito homem. E aí ela vai e nós não conseguimos o quê? Validá-la. Dizer, sim, você está lá me representando, porque há mulheres, sim, que entendem as dores de outra mulher. O homem não entende a dor de um parto, não entende a dor de uma mulher na menopausa precisando de tratamento, de uma creche para poder pôr o seu filho para ir para a escola, porque é aquilo que nós acabamos de falar. Ele está ali para trabalhar. Aonde a criança vai ficar não é um problema dele. E muitas vezes o homem tem uma forma de olhar para algumas questões que as mulheres trazem de uma forma muito prática. Né? Ele minimiza. Sim. Ou banaliza aquilo ali. Mas é muito simples. Mas também olha do jeito que você faz. Sim. Então, sempre colocando essa mulher no lugar de inadequação. É isso. Ela que não faz direito, né? Ela está cansada porque ela não... Imagina, se a mulher fala assim, não, hoje eu não quero fazer nada e eu vou ficar deitada. Vou maratonar alguma coisa, tendo as crianças. O que a gente vai comer? Não sei. Como é que é isso hoje? Se a gente pudesse imaginar? Seria não sei, não, hoje não sei. Essa casa, como é que a gente vai arrumar a casa? Não sei. Seria uma loucura? Vira uma loucura. Ainda, a gente está falando, né? Ainda o homem se sente autorizado a chamar atenção, a discutir, a brigar, a ficar emburrado. Sim, sim. Né? Então, quando a gente fala, Ju, sobre essas relações, né? Como é importante também a gente ter um olhar carinhoso com as outras mulheres. Sim. Né? Então, às vezes tem uma mulher que vai te representar, seja em qualquer lugar. Ouça melhor. Isso mesmo. Né? Às vezes, eu estava ouvindo uma entrevista de uma pessoa da política, e ela é lá de Porto Alegre, e ela falando, né, que a grande dificuldade das mulheres na política às vezes a mulher tem que escolher o que ela vai litigar, se são sobre as leis, a melhoria, ou se ela vai falar sobre a mulher. Porque é tanto assédio, tanta discriminação, tanta opressão, que se ela começar a dar voz para isso, ela não fala mais daquilo que ela foi lá, que era litigar leis, análise, pensar num orçamento, pensar nas coisas. Então, como a gente, quando tiver uma mulher para nos representar, a gente pode ouvir um pouco mais. Sim. Né? E, ao invés de eu entrar num julgamento ou numa crítica, pensar como mulher, o que eu posso contribuir para que ela nos represente melhor ainda. Sim. Fato. E muitas vezes não ir lá para também, em vez de apoiá-la, vai lá para fazer uma crítica, muitas vezes até muito maldosa do que o próprio homem. Sim. Porque nós temos mulheres que vão lá nas redes sociais e fazem comentários mais maldosos ainda. Horríveis.
que Horrível. você olha aquilo e você fala, é uma mulher ou é um homem vestido, que muitas vezes nem ele, mas você olha e fala assim, meu Deus do céu, Você vê como é forte isso. Né? Você vê fortíssimo. como é forte. Isso aí vem já passando de geração para geração que a gente não para pensar. Exatamente Eu me isto, lembro, Paula. uma vez eu fui estacionar, então eu parei para estacionar, eu sou uma pessoa que dirijo muito bem, né? Então, se eu fui estacionar, eu dei sinal, eu vi que o carro estava vindo lá atrás, dei sinal, fiquei esperando, falei, eu não vou fazer nenhuma manobra aqui, porque de repente a pessoa tira, porque as pessoas hoje em dia Sim. não esperam, Não. elas tiram, se você não cuidar, a hora que você está fazendo a manobra, você bate. Então, o cara ficou inconformado, porque ele teria que desviar. Ele começou a buzinar. Ele passou do meu lado xingando e, pasmem, a mulher que estava do lado também me xingando. E eu fiquei pensando assim, né? Onde que estava a falha? A falha. Eu não dei sinal, dei. Eu parei antes, parei. Sabe assim, estava claro o que eu ia fazer? Estava. Mas assim, você vê o homem xingando, talvez pela impaciência, né? A gente às Sim. vezes não sabe ali o desafio que a pessoa está. Mas a mulher te xingando também, e você pensando, por qual motivo ela Por está qual xingando? motivo que ela está me xingando? Mas esse é um pequeno exemplo do que a gente vê o Que a tempo gente todo, vê diariamente. né? Então, assim, acho que é uma sociedade, quando a gente fala do adolescentrismo, a gente pode falar de uma sociedade infantilizada. A gente está ainda num país imaturo, né? Que a culpa é do outro, Sim. que eu espero do outro, que eu vivo de um assistencialismo, mas olha o que a Jo fez. E a gente não vê essa proatividade. O que eu vou fazer para resolver aquilo? Sim. Então, a gente fala de uma sociedade. Nós não estamos falando do adolescentrismo só das pessoas, estamos falando de uma sociedade. De uma sociedade. Perfeito. E que cada dia está mais infantilizada. Mais infantilizada. Memes na internet, movimentos que fazem que não tem sentido nenhum e todo mundo ali fica horas e horas vendo aqueles influenciadores, aquelas influenciadoras que não trazem ali... Superficial. Exatamente. É só o belo, você não tem o além daquilo, né? Eu falo assim, como você estimular o adolescente, o mesmo a pessoa, né, adulta, a falar assim, olha, sempre pare para pensar o que tem além daquilo ali, né? Porque além daquilo ali é a vida. Isso aí. Nós vamos fazer um breve intervalo e logo voltamos, né, com essa conversa muito maravilhosa e madura. Olá, voltamos aqui no segundo bloco da Rádio Paraná Oficial, no programa Empreendendo com Elas, com a psicóloga Paola de Reis, essa mulher incrível que tem aí falado muito sobre as mulheres, não só as mulheres, mas também sobre os pais, né, Paola? É todo cuidado que você tem, que não é só com a mulher que você geralmente fala também, né? E não só para elas. Eu falo para elas e falo para eles. Para eles. Né? Principalmente, eu falo que Ju, que eu falo para pessoas que querem ser adultas. Perfeito. Que querem ser maduras e que chegam nessa vida adulta com todo o valor da adultice, né? De todo esse processo de adultecer como um ganho, como algo a ser conquistado, e que a vida adulta ela é muito boa. Ela traz em si liberdade, ela traz em si responsabilidade e essa fluidez de uma vida. Paola, agora até me veio uma perguntinha aqui, que é o seguinte, mas até onde que nós, pais, também temos aí um pouco de, eu não digo de culpa, mas nesse processo, para que os nossos jovens realmente entendam que eles já estão na vida adulta? Porque parece que a gente também tem esse problema de meio que retardar o processo dos filhos. Sim, isso é bem interessante. Essa é uma pergunta que ela é uma intrigante, mas ela também é uma pergunta que é importante que a gente fale sobre Sim. isso, sabe, Ju? Uhum. Porque, às vezes, hoje em dia, a gente está tendo esse desafio de perceber a dificuldade dos pais. Sim. Em permitir que esses filhos cresçam. É e isso esconde uma questão interna desses pais.
o emocional desses pais, de entender que esses filhos vêm, estão conosco, entram na vida adulta e precisam seguir o caminho deles. E para que eles cheguem nisso, nós pais precisamos lidar com as nossas frustrações, para que a gente permita os filhos lidarem com as frustrações deles. Sim, porque a impressão que tem hoje também, Paola, e eu vejo isso muito nesse movimento, nesse mundo que nós vivemos de amigas e pessoas próximas, que nós pais hoje, e eu me coloco também, não vou colocar, mas a gente não quer que os nossos filhos sofram, que os nossos filhos tenham dificuldades, que os nossos filhos percam e que tudo tem que ser muito bonitinho. Eles têm que ter o apartamento deles, então pais que deixam de comprar algo para eles e pegam aquele dinheiro para dar para o filho comprar um apartamento, para a filha comprar um apartamento. Não que isso também não seja bom, mas sabe como que eu digo que não quer que os filhos se frustrem, que os filhos recebam um não? O que a gente pode falar nisso, que parece simples, mas é tão grave, É tão grave. sério, né? Sim. Que assim, ó, o filho precisa construir a partir dele. Ele não vai, porque assim, hoje a gente vê muitos pais falarem: olha tudo que eu faço, a minha vida é você, olha o meu esforço, estou cansado, eu te dei do bom e do melhor, olha a Isso. escola que você estuda, olha a vida que você tem. Ele não vai olhar, ele não vai ver e ele não vai entender. Porque isso para ele é natural. Sim. Ele não entende o que você está falando. Porque eu passei necessidade, porque para eu estudar, para eu chegar onde eu cheguei. O seu filho não tem esse registro, ele não tem essa referência. Só que na vida que ele tem hoje, o que você pode permitir que ele faça e que ele lide com esses desafios da vida dele hoje. O grande X é que os pais cobram, falam, eles criticam, eles julgam, eles exigem dos filhos, Isso. só que eles não deixam os filhos praticarem. É isso. Então, como que o teu filho vai administrar uma vida se você não deixa ele administrar, por exemplo, uma mesada? Como é que um filho vai administrar R$1.000 se ele não sabe administrar 100? Aí essa falácia, os pais ficam na fala e não deixam a criança trabalhar. Então, assim, vamos imaginar lá na escola, tem uma dificuldade, veio com uma nota baixa, ou pegou uma recuperação. Tem pais, Ju, que se desesperam. Como se isso fosse um problema. E isso não é. Não é um Faz problema. parte, Faz parte. do crescimento da criança tirar uma nota baixa. E, às vezes a criança está trabalhando o quê? O que a gente fala, um pensamento mágico. Não, eu já sei, não preciso fazer nada. Aquilo faz parte. A recuperação faz parte. É importante para a criança. Ser chamado na escola porque a criança teve um comportamento que não é o esperado, ou que os pais precisam saber. Tem pais que têm... Eu falo assim, eu fico com vergonha. Vergonha do quê? A criança está crescendo, é importante que você acompanhe. Agora, o que nós, adultos, vamos fazer a partir disso? Então, se a criança tem uma nota que foi baixa, ok, o que você vai oferecer para ela de oportunidade para que ela lide com aquilo? Sim. Teve foi para recuperação. O que você vai oferecer, mas para que ela lide com aquilo? Porque senão a gente vai trabalhar sempre num comportamento punitivo. Sempre vai ser, tirou nota baixa, então tem castigo. Tira o celular. E eu falo vai assim, não muda nada. Não muda Agora, nada. assim, como é diferente você dizer, olha, ficou de recuperação ou tirou uma nota baixa, a criança entender. Isso aconteceu porque você não entendeu o conteúdo, ou isso não aconteceu porque você não estudou o suficiente. Para as duas coisas tem saída. Não entendi o conteúdo. Então, o que você pode fazer? Perguntar novamente para o seu professor, ir para uma aula, que tem colégios que tem aula extra, que tem o professor que fica de plantão, ou vai ter um professor particular para entender o conteúdo. Entendi o conteúdo, agora você vai praticar. Sim. Você vai estudar. Isso são os pais deixando que o filho se desenvolva. Então, quando a gente olha para todo esse processo de educação, os pais terem conhecimento do que está acontecendo na vida da criança naquela fase e do que ela já tem condições de responder, tanto mentalmente, neurologicamente, como emocionalmente.
Então, quando a gente entende isso, os pais precisam dar conta, que é isso que a gente estava falando, de lidar com a nossa dor de ver um filho se bater. Sim. E aí, para que esse jovem, para que essa criança se desenvolva, ele vai se debater e ele vai achar um caminho. Um caminho do quê? De solução? Não, um caminho para ele experimentar. Às vezes ele vai experimentar um, não vai dar certo, ele vai experimentar outro, não vai dar certo, ele vai experimentar um outro, não vai dar certo, até que ele experimente um que funciona. Isso, antigamente, a gente não tinha, porque os pais olhavam isso, que isso fazia parte. Os pais tinham pressa, no sentido de que, assim, ó, você tem que se tornar um adulto responsável. Então, os pais não entravam nesse Isso. sofrimento. Isso. Isso não existia porque os pais falavam, é assim, e tem que ir, e ponto. E ponto. Hoje, não. Você quer cuidar tanto dos filhos, dar tanta base, dar tanto suporte. Às vezes, você precisa deixar ele pular no chão duro, Sim. para que ele entenda que é duro e que ele precisa aprender a pisar naquilo ali. Exatamente isso. E você colocamos numa bolha e não quer que aquele homem que está criando ali 27, 28 anos, mas ele foi para o exército. Gente, eu tenho casos de mães que estão, meu Deus, o meu filho é muito difícil lá, o meu filho está sem comer, meu filho vai ficar sem comer. Oi? Como assim? Não é, sabe? É um desespero, porque o filho foi para o exército, vai servir. E aí? E aí? E aí, Jô, esse medo é de quem, né? É realmente que o filho tenha isso ou é o medo de si mesmo, de olhar para isso e falar assim, faz parte? Faz parte. E isso a gente não vê, né? Vamos pegar exemplo de vida real. Quantos casos de adolescentes, jovens adultos que estão dirigindo alcoolizados, causam um acidente, está lá correndo pai e mãe defendendo esse filho. E a gente Tirando não vê o carro tirando do o carro, carro, escondendo. escondendo. Então, assim, essa é a sociedade que nós estamos formando para daqui a pouco eles serem os, entre aspas, os adultos da nossa sociedade. Que nós estamos ensinando a mentir, Sim. nós estamos ensinando passando uma mensagem de que assim, não é bem assim. É lei, resolve. mas não é bem assim. Ou meu pai resolve. Meu pai resolve. Ou eu mudo a história. Né? A gente está vendo perpetuar essa postura de, eu falo que é um pensamento mágico. Sim. Em que a responsabilidade, as consequências não chegam. Não chega. E a gente vê N histórias. Batendo, jovens agora já batendo em namorada. Sim. Agora se matando. Então, tudo que a gente tem visto de rede social, gente, eu falo isso. Falta essa função paterna, essa função materna, de estar olhando para esses filhos, de estar exigindo. Se você ama seu filho, verdadeiramente você exige dele. Exige. Sim. Você exige dele o melhor que ele pode dar com aquilo que ele tem. Não, e digo mais, ele está na faculdade, ele precisa entrar para fazer ali, trabalhar ali, ganhar aquele valor como estagiário. Meu Deus, eu não estou pagando uma faculdade num valor desse. Para você ir trabalhar com isso, de você ganhar isso aí não está pagando nem... Coitadinho, olha o tanto que ele trabalha. Não, e ele ainda ele tem que ir de carro para o estágio. Ele vai de carro, a mãe procura o estágio, Isso. A mãe leva para o estágio. Isso. E, pasmem, já tem casos de que a mãe faz a entrevista. Nossa, como assim? A mãe faz a entrevista. A mãe marca a entrevista. Então, assim, é ou não é hoje uma cultura do adolescentrismo? Muito. A gente está endeusando esses jovens. Esses a jovens. gente está endeusando essa Blindando adolescência. demais, né? Que eles podem fazer e ter as coisas sem responsabilidade. É relacionamento que você não tem compromisso nenhum. É um ficar sem compromisso, é uma vida sexual sem compromisso, é usar drogas sem nada. Então, assim, nós somos os adultos e somos responsáveis por isso. Fato. Muito, muito. E não tem querer. E ponto. E ponto. Porque daí nós trazemos essa questão mas você não precisa fazer, eu resolvo para você. O meu amigo de fulano consegue. É fulano que está para perder a carteira, não, você não vai. Eu dou um jeito. É como você falou, é tudo.
É tudo. Há uma decadência, Uma né, decadência. dessa autoridade parental, né, essa autoridade dos pais. A gente está vendo isso, né? Então, assim, ou é um limite absurdo, Sim, onde a pessoa perde tudo sim, e fica também sob ameaça, sim. ou deixa tudo. Deixa tudo. Né? Não, Então, assim, o que você vai fazer, você vai se responsabilizar. E a gente vê questões assim absurdas. Pensar como a gente estava falando ali num acidente, a pessoa pode matar uma família, pode prejudicar uma família porque está dirigindo alcoolizado. Isso não brotou ali. Essa pessoa, esse adolescente, ele vem tendo atitudes, sim, comportamentos que eles vêm crescendo a ponto de chegar nisso. sim. Não é, eu falo, não brota do asfalto. Não. Não sai, nossa, hoje ele fez isso. Não, não. Tenha certeza que ele vem dando sinais disso. E os pais justificam. Hoje a gente tem vários diagnósticos, os pais vão para a escola que o meu filho tem que ser tratado de forma diferente. Demorou muito essa lei de proibição de celular em escola, mas quantos pais foram lá, não, porque o meu filho tem esse diagnóstico, ele tem que ficar com o celular. Foi buscar Então, assim, médicos. é uma decadência Sim. dessa hierarquia, dessa autoridade enquanto adulto. Sim. E o quanto antes a gente tem que olhar para isso, Jô. Quanto antes nós temos que estar como aqui falando disso. Quando as pessoas falam, as empresas, e aí falando das empreendedoras, as empresas estão com dificuldade de mão de obra, de jovens Muito, adolescentes. Mas a muito. responsabilidade é nossa. É porque nossa. se chama atenção, ai, porque chamou atenção. Ai, porque não pode isso. Ai, porque minha carga horária é essa. Esses dias eu falava com um adolescente que ele estava muito preocupado em estar na época de estágio e que o estágio só podia trabalhar 6 horas e que tem uma exploração e que se tivesse que trabalhar mais um pouco, quanto que eu vou ganhar? Eu falo assim, mas qual é o objetivo do estágio? É aprender. Sim. Se a pessoa te chama para você ter mais uma aula, para você aprender, você vai aprender. Sim. Esse teu objetivo, você não é empregado, você está focando muito no que é legal. Eu não estou dizendo que tem que ser explorado, eu compreendo isso, mas, assim, você está focado em cumprir com o seu horário, em receber pelo que você está fazendo, e você não está olhando o principal benefício do estágio, que é aprender. Não, e nem a criar rotinas. E nem entender que aquilo ali é um processo que ele precisa de amadurecimento para depois, quando ele sair da faculdade, ele ter, sim, até mesmo ser efetuado, ter um emprego. Ou ele vai fazer aquilo ali, vai terminar a faculdade e ele vai viver do quê? É isso mesmo, é o pensamento mágico. Você se preocupa tanto com outra coisa e você não foca naquilo que você realmente precisa fazer. Então, assim, é uma sociedade que ela estimula, ela incentiva, ela vai premiando esse adolescente. Essa vida sem compromisso. Eu dou risada porque eu falo que para os adolescentes, não, o que você tem? Ah, você está ficando. Não, então um casinho que você tem. Não, não é bem assim. Ou não, a gente não está namorando. Mas a gente está ficando. Mas daí você fica também com outras pessoas. Não, só fico com ela. Falo, você está namorando. Não. Ou, é um relacionamento sério. Relacionamento sério, namoro. Então, assim, é a tentativa de dar nomes para as relações que você estabelece, sim, sem que você tenha que ter o principal, que é o quê? Um compromisso. Daí, se a menina cansa e vai tentar ter um relacionamento com outra pessoa, ou ver com outro menino, aí ele coloca nome para aquela menina e inferniza a vida dela. Sim, Ameaças. Né? Porque a gente tem jovens ameaçando muito, meninas aí. Muito. Há todo um jogo. Porque é o não querer dividir. É o não. É um jogo de não aguentar ela aquele não. Ela tem que ter compromisso comigo, mas eu não tenho que ter compromisso com ela. E não se responsabilizar pelo outro. E aí a gente vem falar de tantas coisas que estão aí. Né? É uma negligência afetiva, é uma irresponsabilidade afetiva, é o princípio de um adolescente, que é uma vida impulsiva, né? É uma vida que não tem esse compromisso, que não assume as consequências, né? É uma vida que a gente fala que eu estou ali só para experimentar, como se tudo fosse muito mágico. Exatamente. E nada viesse para mim. E aí,
os pais muitas vezes estão ali, são casados, mas é sempre para a mãe resolver. É a mãe que tem que procurar uma psicóloga. Ela que tem que fazer essa busca, ela que tem que ver o que está acontecendo com ele, porque o pai ele precisa pagar as contas, Ou é a mãe que é o problema, ou porque é a ela mãe mima. que é o A mãe mãe- que mima, porque olha o que você fez, é Você tudo que do seu deixou ele assim. jeito, né? Os homens ainda têm muito essa resistência, Muita. realmente, de olhar e ver assim, o que, que eu preciso mudar, às vezes reconhecer que eu posso fazer diferente. E sabe, Ju, que essa ideia da escola de paz é para justamente simplificar isso. Dá Simplificar. para ser muito mais leve. Se cada um assumir suas funções, se esse casal, se esses pais, porque você não precisa estar casados, eles se unirem em prol dessa educação, da formação dessa criança, desse adolescente, para que se torne um adulto maduro, responsável. Se eles se unem para isso, isso é muito mais simples do que a gente. A maneira como a gente está fazendo está complicando muito mais. Sim. Muito mais. Só que não aparece agora. Agora me dá uma sensação de que, ai, não quero olhar para isso. Mas está complicando muito mais. Não, é isso mesmo, Paulo. E cada dia mais vai ficando tudo muito, deixa para lá, muito vulnerável. Ninguém quer colocar os pingos nos i, ninguém quer mostrar para essa juventude o que precisa ser falado, ser feito. E eles vão crescendo, vão criando adultos na adolescentria. Sim, porque eles não querem, né? Eles não querem. Eles inclusive, não querem ficar na vida adulta. E aí, como é que a gente vai ter pessoas para governar para nós? Porque são pessoas que não se governam. Né? Exatamente. Como é que eles podem governar qualquer coisa? Como é que nós vamos ter pessoas aí... porque nós estamos envelhecendo e daqui a pouco nós vamos precisar desses jovens adultos com responsabilidade para, sim, estar à frente do governo, à frente de um grande hospital, à frente de alguma... Isso é fato. Como? A gente vê as pessoas falando, né, Ju? Meu Deus, como é que as coisas estão? E daqui a pouco eles estarão à frente, né? Sim. Então, agora é a hora da gente fazer o que a gente está fazendo, falar sobre isso, porque a gente ainda pode mudar. Verdade. A gente ainda tem tempo para fazer diferente. Sim. Né? A questão é investir nisso. Os pais têm investido muito em várias questões que são materiais, né, ou de formação visando ao material, e esses pais não estão investindo tempo na formação mental e emocional desses jovens, porque também não estão fazendo isso por eles. Então, a gente ainda tem tempo de fazer diferente. Só que tem que começar o quanto antes. Tem que começar o quanto antes. Paola, e tem características que são da própria geração atual deles, que é mais difícil para eles não terem essa responsabilidade, esse medo de enfrentar? O adolescente? Sim. A vida, para eles, eu falo que hoje em dia a vida nunca foi tão fácil. Só que ela nunca... Você aperta um botão, você tem as coisas. Só que ela nunca foi também tão cara. O adolescente não tem a noção do quanto custa isso, né? Do ponto de vista financeiro mesmo, né? Então, assim, ele não consegue ver. Então, as características dessa adolescência é que eles têm pouca vivência mesmo, de experiência, de vida, de brincar na rua, de experiência de vida, de construir coisas a partir dos materiais que você tem. As coisas para eles são muito prontas. A gente tem realmente aí toda a vida digital, que para eles é muito mágico, tudo acontece de uma forma muito bonita, muito fácil, muito acessível e muito rápida para eles. Então, tudo isso contribui para essa geração. Então, nós adultos, às vezes, a gente precisa fazer um movimento contrário. Além de estar conversando, trazendo para essa reflexão, a gente tem que retirar eles um pouco dessa vida mesmo. E eles irem experimentar outras coisas. Então, isso a gente pode fazer. Participar de um voluntariado, ir visitar uma comunidade, fazer treinamentos que trazem desafios para eles. Isso nós precisamos oferecer. Mas parece que é algo artificial. E sim, gente, é algo artificial.
porque eles não enfrentam isso. Eu falo, antigamente você ia para a escola ou para uma faculdade e você ia de ônibus. Isso. E você ia pegar onde você tinha o horário do ônibus, se o ônibus atrasava, adiantava, se o ônibus Se quebrava, criava um se comprometimento. ele chovia. Quem que não foi para uma faculdade que tomou banho de chuva? Sim. Hoje, naturalmente, eles não têm isso. Hoje, eles nasceram num Uber, nessa facilidade. Sim. Então, não adianta a gente perder tempo num discurso de que, para mim foi diferente. Não. O que tem hoje para eles e que eles podem viver dentro desta realidade Sim. hoje. Então, eles têm realmente essa questão, Amanda, de pensamento que a gente fala pensamento mágico. Eles apertam um botão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar para eles alguns pontos para que eles se desenvolvam. Então, em casa, ter tarefas de casa, porque eles vivem na comunidade familiar. Então, não fui eu que fiz. Não é uma Não questão de que você fez, interessa. você vai fazer pela família. Isso. Então, e isso tem realmente que ser de forma artificial. O pensamento do jovem ele é muito mágico ainda, porque ele não tem na prática que assumir algumas coisas. Então, eu falo para os pais que sim, é importante você ter uma mesada, e depende de cada família o que a criança vai assumir com aquilo ali, né, para ele começar a administrar. Só que não adianta ter a mesada e ter mais o pai e a mãe com o cartão ali. Não. O que você combinou na mesada é da mesada e você vai administrar. Isso. Então, você vai fazendo alguns movimentos com o jovem para ele entendendo que exige mais. Agora, a principal característica deles é que é um mundo que a gente fala que é um mundo mágico e um mundo que é apertando um botão. Seja em casa para ver uma televisão, seja em casa para abrir um interfone, seja no celular, seja na rede social, seja a diversão deles é apertando o botão, que hoje em dia é videogame. Então, a gente olhar e falar assim, não, vai aprender outras coisas, traz outras coisas. E aí tem essa função do adulto que tem que levar isso para eles. Estamos recebendo aqui uma mensagem da Dani Bassetti, que está nos acompanhando na nossa live. E ela diz o seguinte: lindonas, para que isso seja mais claro, é necessário que os pais se curem, busquem ajuda para que seus traumas não se sobressaiam em seus filhos. Os pais não podem ser amigos dos filhos. Pais exercem autoridade e não serem autoritários. Isso é perfeito, né? A colocação da Dani, os pais, você só educa se você se autoeduca. Então, eu só posso ajudar um adolescente se eu antes olho para mim. Sim. Então, hoje é uma exigência desses pais, não sou eu, é a vida que está exigindo que os pais olhem para si. Porque senão você vai cair num radicalismo, você vai cair num autoritarismo, porque você vai buscar a referência que você tem. E a referência que você tem está lá atrás. Então, você vai vir e você vai impor. Por quê? Porque você não vai saber fazer de outro jeito. Então, eu preciso primeiro olhar para mim, aprender sobre padrões de comportamento, padrões de comunicação, para eu poder fazer uma reflexão e ver o que eu quero oferecer. É muito importante que os pais entendam quais são os seus valores. Os seus valores numa vida pessoal, num relacionamento, na sua vida profissional. E esse jovem, o seu filho, ou o jovem que está na sua empresa, ele precisa entender quais são esses valores e que eles vão ser representantes desses valores. Então, se eu trabalho na empresa X, quais são os valores da empresa X? Aonde eu estiver e que eu falar que eu trabalho lá, eu preciso representar esse valor. Sim. Então, não adianta eu ser correto, honesto dentro da empresa, porque isso é um valor, e eu em outro lugar não ser. E isso serve para a família. A família precisa sentar com o seu filho e dizer, eu eduquei meus filhos, eu fui mãe solo, Jo, então meus filhos eram pequenos, eu educava e falava para eles assim, nesta casa, nós resolvemos as coisas conversando. Então, sempre que tinha alguma coisa, nós vamos conversar. E hoje eles já são adultos, às vezes eles falam assim, mãe, eu quero um tempinho para a gente conversar um pouco. Eu tenho uma questão aqui. Então, aquilo foi se tornando algo que eles entendem que as coisas se resolvem conversando. Sim. E conversas adultas, muitas vezes, são conversas difíceis. Muito. Mas criança não tem conversa difícil, quem tem é adulto.
E esse ponto que a Dani traz de que pais não são amigos, isso é fundamental. Pais podem ter relações amigáveis. Amigáveis. O que são relações amigáveis? Concordo plenamente. São relações próximas, Isto. são relações que têm diálogo, são relações que têm uma escuta verdadeira. Mas jamais. Vamos sentar e resolver o problema juntos, mas quem criou foi você, não fui eu. Mas eu estou aqui para lhe apoiar. Como eu digo, até brincava, se você fizer algo errado para a justiça, quem vai pagar é você. E saiba que a mamãe não vai lá onde você ficar, mamãe não vai. Mamãe não vai passar por aquilo, porque não fui eu. Foi você que criou aquilo. Exatamente, exatamente. Então, eles sempre souberam que se um caso fizesse algo que não fosse que pegasse para a justiça, eles teriam sim que pagar. Porque a gente vê muitas vezes até mães vendendo seus imóveis, vendendo tudo, para depois vai lá, tira, passa por fila, fica horas e horas com aquela sacola e depois, no final das contas, o ser humaninho volta a fazer tudo novamente. Claro, porque para ele fica nesse pensamento mágico. Porque ele entende que não Eu pesou, tenho uma salvadora. Não pesou. Pesou no outro. Para ele, Sim. ele não lidou com isso. Ele não lidou com a dor. Não, ele não lidou Com a responsabilidade. Como é? Eu falo assim, olha, toda criança passa uma fase que ela mente, que às vezes ela pega algo que não é dela. Então, como você levar a criança para que ela se responsabilize, para que ela devolva? Eu falava para os meus filhos e falo para os pais hoje, falo para os adolescentes. Se a criança, por exemplo, acaba reprovando na escola, eu falo assim, tem vários porquês de uma reprovação. Às vezes é necessário. Né? Às vezes não está maduro o suficiente. Por que eu vou Mas o que os colocar pais fazem? Normalmente os pais brigam com a escola. Nossa! E tiram da escola. E eu digo assim, olha, não, faça o contrário. Se você for refazer o ano, você vai fazer aqui e você vai enfrentar todas as pessoas da escola. A professora que pegou birra dele porque ou ele é autista, ele tem uma super... ele tem uma neurodivergência, ele tem uma necessidade especial, né? Ele é muito inteligente, ou se não ele tem, não para. É porque eu acho que tem. Sim. Meu filho é diferente, né? Porque o meu filho é diferente, né? É sobre isso, exatamente isso. Dani, obrigada por você estar conosco na live. Um beijão para você. Você sempre é sempre muito importante para nós aqui no programa, porque sempre traz ali uma fala, algo. E realmente a Dani também, quando está aqui conosco, ela traz essa mesma proposta, sabe, Paola? Realmente de termos esse cuidado, nós, como pais, com os filhos, para não criar os adolescentes que estão hoje. Sim, sim. Exatamente. E nem os pais ficarem nisso, porque os pais também vão ter dificuldade de colocar e saber dessa hierarquia, e eles vão ficar presos nesse medo, e eles se tornam também, eles voltam lá para aquela questão da adolescência. E quero ser amiguinho. Não, você jamais vai ser amigo dos seus filhos. Jamais. Eu sou o melhor amigo dos meus filhos. Não, eu não sou o melhor amigo do meu filho. Eu sou a pessoa de maior confiança e segurança para o meu filho. Mas não é amigo. Eu não falo com os meus filhos o que eu falo com um amigo. Meus filhos não falam comigo como falam com amigos. É importante esses pais entenderem isso. E você, pai e mãe, não vai saber de tudo dos seus filhos. Eles não vão contar todas as coisas. A cabecinha funciona também. O que a gente tem que dizer é que algo que te incomode, algo que seja sério, importante, que você tenha o pai e a mãe como segurança para você contar. Sim. Que você sempre vai poder trazer qualquer coisa. Isto. Mas isso é passar segurança e confiança. É totalmente diferente de ser amigo. Até porque, Paola, a gente não sabe o dia de amanhã. E, infelizmente, quando a gente vem a perder um pai e uma mãe, ainda nós, sendo novos ainda, é muito traumático. É algo que você jamais pensou em passar. A perda do seu pai, da sua mãe, é muito difícil. Só que você tem que ser adulto o suficiente para entender que tudo é no processo e tudo é como tem que ser, como Deus acha que tem que ser. E não nós. Porque daí nós temos vamos passar o luto, é uma dificuldade, mas nós temos que entender que a vida vai continuar seguindo. E que momentos desafiadores fazem parte da vida. Sim. Eu acho que uma das
questões que ajudam também hoje a gente falar de adolescentrismo e que as pessoas venham para o mundo adulto, é a gente entender, Ju, que cada um tem sua vida, cada um tem sua história. Sim. Não adianta eu comparar, e também não é família margarina, não é porque tem que ser a família tradicional conservadora, não é. Não. Só que a vida adulta vai exigir igual de todos nós. Sim. Agora, cada um tem sua história, cada um tem sua vida, cada um vai ter que lidar com a realidade, com os seus desafios, com os recursos que tem. Só que aí traz esse olhar adulto, que assim, o adolescente ele vai buscar em vários adultos, não é só pai e mãe. É um professor, é um colega, às vezes é um vizinho. São pessoas, e aí a nossa função como adulto, eu falo que uma das funções do adulto é contribuir para formar outros adultos. Sim. Saudáveis, responsáveis, porque às vezes eu estou lá no meu lugar trabalhando e eu posso ser uma pessoa de referência. Muito. Para uma pessoa que não tem nada. Para uma pessoa que não tem. Então, olha quanta coisa a gente está contribuindo. Sim. Então, nós não estamos mais falando só de pais e filhos, nós estamos falando realmente de adultecer. Sim. De se tornar um adulto. E todos nós contribuímos para a sociedade. É isso aí. Paola, e a gente escuta muito que o homem ele demora um tempo a mais para amadurecer, né? Você estava até falando um pouco sobre a comparação ali do homem com a mulher. O homem e a mulher na mesma idade. É verdade que o homem ele demora um pouco mais para amadurecer? Quando a gente está na infância, na primeira infância, neurologicamente, o homem demora um pouco mais para realmente amadurecer os nossos neurônios, que é o processo de mielinização dos neurônios, que vai levar ele, inclusive, para o processo de alfabetização. Então, é comum que as meninas façam esse processo um pouco antes dos meninos, tá? Esse é um processo do desenvolvimento neurológico. Agora, na vida adulta, são questões diferentes, né? O menino, na adolescência, quando há um despertar para a vida adolescente, a gente fala que a adolescência ela é um ciclo da vida onde, para a psicologia, é o segundo nascimento, que é o nascimento para a vida social. Então, o que acontece com o adolescente? Ele está aprendendo a se relacionar, ele faz isso na infância, mas agora ele faz sozinho isso, e ele começa a procurar grupos onde ele se sinta pertencente e começa a fazer coisas para pertencer. Só que o menino, principalmente, está numa franca explosão de testosterona. Então, o menino, se a gente for pensar na própria sexualidade, ele está buscando experimentar, lidar com tudo aquilo. E a menina está numa fase onde ela quer se sentir vista, ela quer se sentir amada. Como que a menina ela se coloca para ser desejada, para ser vista? Ela não está vivendo exatamente aquela questão hormonal que o menino está. Então, são ciclos vitais que acontecem na mesma idade, mas o que está acontecendo no mundo interno da menina é diferente do menino. Então, o menino vai passar por essa explosão, né, que a gente fala hormonal, e aí ele não vai estar lidando tanto com essa questão amorosa. A menina é mais romântica, né? O menino vai estar fazendo isso já um pouco para frente. E as meninas já vão ter passado essa fase, né? Onde elas vão daí lidar com um pouco mais de liberdade sexual, um pouco mais para frente. Então, só isso já contribui muito para as relações, para ver esse processo de amadurecimento, né? O que tinha antigamente, que eu acho que era muito forte e de alguma forma, ele era estruturante, era o que os pais falavam, né, para os meninos, que eles tinham que se responsabilizar. Se o que eles fizessem, eles iriam se responsabilizar. Então, tinha, lógico, as questões que eram exageradas, olhando hoje, que é possível fazer de outras formas, mas, à época, se o menino engravidava, ele tinha que casar, ele tinha que assumir, né? Então, isso vinha, muitas famílias aconteceram isso. Por um lado, não precisava ser tão impactante, mas, por outro, era estruturante. Porque esses meninos realmente assumiam a consequência daquela vivência que ele tinha. E ter que trabalhar, né, Paola? E tinha que trabalhar para manter. Hoje em dia, o que a gente vê é que não tem que casar, mas daí também não tem que assumir. É isso. Então, você vê como a gente está num momento delicado. E a culpa geralmente é da menina porque
foi engravidar, sendo que ela podia ter tomado vários tipos de Ah, métodos anticoncepcionais e não engravidar do meu filho. ainda tem isso. Ou Porque ela teve daí- sempre uma intenção. Ou ela teve uma intenção, né? porque a família tem um nível bom e ela também quer alguma coisa. Porque por que ela não foi? Hoje tem tantos métodos aí e ela não quis cuidar, como se a responsabilidade fosse só dela e não dele. Isso, Porque ele não quer usar a camisinha, Nossa. que seria um cuidado para a saúde e não só pensar em ter frutos. ou ela seduziu porque ele não é assim. Aí a gente vai ver Aí a tem gente várias vai famílias, né? vai. Por isso que é importante quando a gente fala os adultos entenderem esse desenvolvimento. Sim. O que está acontecendo? O Para que tá também acontecendo. entender que tipo de limite eu coloco. Sim. Então, determinadas fases, não adianta eu perder tanto tempo com o discurso. Né? Eu tenho que ter essa clareza, Jô, para eu poder também levar essa informação, essa educação, essa orientação para esse jovem e jovem adulto, para que ele chegue numa vida adulta com melhor compreensão sobre as responsabilidades deles. Né? Sim. Então, Sim. mas o menino, por conta do desenvolvimento ser diferente, não é uma questão de que ele é atrasado, não é isso. É só o corpo, neuroquimicamente, está funcionando de um jeito diferente. Então, ele vai ter uma resposta diferente. E também vai muito, né, Paula, como ele está ali com a família, como os pais tratam ele, se vão sim. Ele tem essa adolescência, mas ele também, daqui a pouco, ele já está começando a ficar um homem, porque hoje, tanto um menino como uma menina de 15 anos já têm um corpo aí, já são grandes, já não são mais criancinha. Bem desenvolvidos. Né? E se eles querem ter um cartão de banco, eles querem ter a sua conta no Instagram, eles querem se parecer mais velhos por poder ter as contas nas plataformas, ou por que não também começar a criar atitudes, né, mais coerentes com a idade? Claro, mas aí, Ju, é que entra o adulto que orienta esse adolescente. Então, você vai ter um cartão, sentar e explicar como funciona. Às vezes, você vai ter que fazer isso 1, 2 vezes. E dentro disso daí, o que você realmente espera desse adolescente? O que eu espero de você de responsabilidade com este cartão? E se você não estiver usando esse cartão dentro do que eu espero, dentro do que nós estamos combinando, você vai ficar sem cartão porque você não está pronto ainda. Sim. Então, você passa essa responsabilidade para o adolescente. Sim. Eu não estou tirando o cartão de você porque você fez algo errado. Não, você está mostrando que não tem condições de ainda administrar um cartão. Então, vamos esperar mais um pouco. Então, isso é um olhar totalmente diferente, Sim, que ajuda com que eles realmente amadureçam. E isso serve para todas as outras coisas. Né? Quer dizer, quando eu tenho que ter clareza no que eu estou passando para esse jovem. E isso serve para a empresa, isso serve para a família, isso serve para relações de amizades, isso serve para uma comunidade, isso serve para um grupo de igreja, isso serve para tudo. O que eu estou passando para esse jovem e o que eu espero dele. Sim. Se eu não tiver essa clareza, eu vou estar passando para ele uma certa confusão. Sim. E ele fica perdido. Não, e o jovem, ele dá nó na gente. Dá. Porque essa irreverência, né, esse confronto que o jovem tem, Ju, ele coloca o adulto num cansaço que ele dá um nó que é bonito de ver. Por isso que tem pais que daí passam dos limites, vão ter uma explosão emocional, alteração de humor, porque se eles não tiverem essa clareza, eles vão ter dificuldade de um diálogo saudável com o jovem, sabe? E aí eles vão perder. É fato mesmo. E como Meu Deus, já foi, gente. Ainda bem que nós estamos aqui no feriado. Se quiser passar, a gente passa. Meu Deus. Ai, passa muito rápido. Eu queria que você fizesse mais algumas colocações que você tem. Fica à vontade agora. Primeiro, agradecer. Eu acho que são temas importantes. Muito importante, Paula. E olha que eu digo para você que são assunto para mais um programa. Para a gente falar muito. Falar muito, né, porque só falando e trazendo diariamente essa fala e essa orientação é que nós vamos fazer com que também as nossas mulheres elas comecem a entender e ver que elas não estão sozinhas. E assim, olha, essas mulheres, eu acho que assim, ó, vamos lá.
primeiro, obrigada. De Acho que nada, é sempre um assunto- prazer tê-la aqui no programa. É um assunto adoro. incrível. Acho que a gente tem muito para falar. Muito para falar, né? Paola. Muito para orientar, muito para trazer para uma reflexão, que essa é a Sim. proposta. Sim. Né? Dizer que tem saída, que tem caminho. Então, o adolescentrismo é algo que a gente vem falando agora em função desse endeusamento da vida da infância, do adolescente, como se fosse assim, uma ofensa envelhecer. Como se tivesse algo errado. E não, envelhecer é uma dádiva. A diferença é envelhecer bem, né? Com saúde, se sentindo bem, se cuidando, olhando para si. E essa é a diferença. Não precisa ser aquela velhinha antigamente, né? Mas que não tinha esse olhar que hoje a gente tem. Sim. Então, isso é diferente. E nós, mulheres, e esse programa que tem esse olhar pela mulher, nós também precisamos amadurecer para ter escolhas melhores. Sim. Seja de pessoas para a nossa empresa, seja de parcerias para a nossa empresa, seja de prestadores de serviço, seja para um companheiro, seja para amigos, seja para filhos. Nós precisamos ter esse olhar para a gente entender quais são os nossos valores, o que eu quero das relações, o que eu ofereço para as relações, qual é o equilíbrio para isso, que a gente possa fazer escolhas melhores. E começa pela coragem, a coragem de trazer esses temas aqui, né, Ju? Você e a Amanda estarem aqui nessa atitude corajosa, que é o que eu falo assim, quando você tem essa clareza com os adolescentes e quando a gente tem essa clareza com as nossas relações, a gente também exige uma atitude, um posicionamento. Eu falo que é o êxito além do êxito. Não importa se as coisas, se foi o melhor programa do mundo. O que importa é a dedicação para que seja, é a atitude para ser, é a honestidade de estar aqui falando de forma genuína, verdadeira e buscando realmente o melhor. Sim. Se as pessoas puderem pegar uma frase, um recorte, algo que elas pensem, que elas, nossa, entendi um negócio aqui, a gente nunca vai saber, Jo, e já vai ser maravilhoso. Nossa, muito. Então, eu acho que essa coragem realmente de vocês de trazerem esses temas, que às vezes as pessoas não querem ficar falando disso, acho que é uma atitude corajosa, e dizer para essas mulheres, e dizer para esses adultos que puderem ouvir, que assim, gente, há saída. Só que precisa começar por nós, adultos. Nós precisamos olhar para a nossa história, para o nosso autoconhecimento, para a nossa capacitação emocional. A gente precisa buscar isso, desenvolver a nossa inteligência relacional, compreender o que está acontecendo. Quando eu digo compreender, Jo, é conhecimento mesmo, é teoria, é entender o que a teoria, a ciência está falando de tudo isso, para que a gente tenha todo esse repertório e a gente possa oferecer isso para a sociedade, para os jovens, e exigir deles o melhor que eles podem dar e que amanhã eles estejam no nosso lugar e esse é o nosso legado e que eles vão se sentir muito bem estar fazendo isso, porque eles vão ter consistência. É isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço você por um programa como esse, uma segunda-feira ainda de feriado. Muito obrigada por você ter conosco aqui. Foi muito grandioso você trazer esse tema também muito importante, foi muito bom. E é sempre um prazer, né, recebê-la aqui. Então, obrigado mesmo. Uma boa semana para você. Deixe, por gentileza, as suas redes sociais, o telefone do teu escritório, do teu consultório, caso você possa. E a minha rede... Bom, obrigada, Jo. Obrigada, Amanda. Obrigada, Paola. Eu quero... Meu Instagram é @paolareis, _psicologia. E da minha secretária é 41 9641 7126. É isso aí, gente. Precisou, contrata essa mulher aqui, que ela é incrível, viu, mulherada? Sim, eu dou palestras, tenho a Escola também. de Paz, eu tenho toda uma palestra voltada para jovens adultos profissionais de excelência, que é justamente focada nesse desenvolvimento para as empresas e para que eles entendam o que é um profissional adulto, o que é um profissional de excelência e promovendo esse amadurecimento dos jovens. Nossa, depois a Paola precisa voltar aqui para falar sobre a Escola de Paz, né? Sim. Perfeito, Paola. Muito obrigada. Volto com muita alegria e volto também para falar dessa palestra, que eu tenho todo um projeto que eu trabalho, já faço para as empresas, justamente para a gente estar falando desses jovens adultos se tornarem um profissional de excelência.
Paola, importantíssimo isso. Eu já estou até umas coisas em mente aqui, mas depois eu te falo. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Gratidão a todos que estiveram conosco e até amanhã. Um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.